Amém, queridos. Eu acho que se esse culto acabasse agora, nosso coração já ia estar transbordando, não é? Pelo menos é assim que eu estou me sentindo. Porque a bondade do Senhor está sobre cada um de nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei que você tem orado ao Senhor. Mas quando eu estava ali no louvor, o Senhor falou ao meu coração e Ele disse assim: eu sou o Deus que surpreende. Eu não sei para quem, mas Deus quer surpreender alguém aqui. Eu não sei se é aqui, eu não sei se é em casa, mas saiba de uma coisa. O Senhor, Ele não trabalha numa caixinha. A palavra dele diz que a sabedoria dele é multiforme. E Ele vem do jeito que a gente não espera. E faz do jeito que Ele quer fazer. Porque Ele é El Shaddai. Ele é todo poderoso. A nossa mente, queridos, não consegue captar. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente. Isaías diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos. Eu não sei para quem, mas nessa noite o Senhor está falando para você. Eu sou o Deus que surpreende. Então toma isso no teu coração. Aleluia. Não é essa a palavra, mas essa é a palavra do Senhor para você. Amém. Não foi a palavra que eu preparei, mas o Senhor já está falando desde o início desse culto. E agora Ele vai continuar falando, porque a palavra é dele ainda. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Mateus 5, capítulo 5, versículo 8. Se puder colocar na tela. Nós vamos estar meditando nesse versículo. De Mateus 5, 8. Eu vou ler ali porque eu não trouxe meu óculos. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Eu acho que a minha versão é um pouquinho diferente, mas bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje nós vamos falar sobre pureza de coração. Amém? Quando Jesus proclamou essas palavras lá no Sermão do Monte, Ele estava revelando não uma virtude apenas. Ele não estava só falando de uma virtude, mas Ele estava falando de uma condição essencial para quem deseja viver o reino de Deus. Um estilo de vida. Jesus estava falando sobre um estilo de vida. Amém? E nós vamos entender um pouquinho aqui na Bíblia, nós vamos descobrir o que é pureza de coração para Deus. O que é ter um coração puro? Na Bíblia, na palavra do Senhor, o coração, ele não está se referindo ao nosso órgão físico, né? Ao nosso coração físico. Mas ele está se referindo ao centro das nossas decisões, ao centro das nossas emoções, das nossas intenções e dos nossos pensamentos. É interessante que na Bíblia, em Salmos, quando é falado sobre coração, para nós foi traduzido como coração, mas na verdade, na Bíblia, quando ele fala sobre esse centro que comanda, ele fala das entranhas. Por isso que Davi, quando ele estava lá no Salmo, que ele tinha pecado contra o Senhor.
Ele sentia como se as entranhas dele estivessem sendo corroídas, como se os ossos dele estavam sendo esmagados, porque Davi sabia que tinha pecado contra o Senhor. Depois você pode meditar lá no Salmo 51, que ele fala, e pede para o Senhor, faz uma oração ali, reconhecendo o seu pecado. É lindo esse salmo. Medita nele, se você puder meditar depois. Mas ele fala ali que os ossos dele estavam sendo esmagados, porque ele tinha reconhecido que o seu coração não estava puro diante de Deus. E ele clama ao Senhor ali, ele pede: Senhor, purifica-me, limpa-me, cura-me. Porque quando o pecado ele está dominando nas nossas vidas, quando nós estamos contaminados com o pecado, ele nos corrói. É pior do que um câncer, é pior do que uma doença. O pecado é algo que ele destrói a nossa natureza, porque nós não fomos criados para o pecado. Nós somos, assim como Deus, criados para a santidade. Nós somos criados para ser puros de coração. E foi por isso que lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele quebrou a conexão com Deus, ele quebrou a comunhão com Deus, porque o pecado começou a fazer parte de algo que não era para ser, que não nasceu para ser. A natureza foi transformada. Então você vê que algo é muito profundo. A nossa natureza não foi criada para o pecado. É por isso que o pecado ele nos destrói. Por isso que o pecado, além de nos afastar de Deus, ele acaba com a nossa vida. E fala no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que a gente recebe no final, do mês, ou da semana, ou do dia. Você vai ali, você vai acumulando, até que você receba aquele salário. Você vai dando o seu trabalho, você vai trabalhando, você recebe um salário. E o pecado, ele age assim, dessa forma na nossa vida. E o pior de tudo não é só o pior de tudo é que ele não fica só numa ação. Porque a Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Está se referindo a um pecado, chama outro pecado. É uma pessoa que comete uma mentirinha entre aspas, porque não existe para Deus diferença de tamanho de mentira. Mas sabe, uma pessoa que falta com a verdade, não falou a verdade, ela não vai ficar só aí se ela não se arrepender. Ela vai praticar novamente. Porque um abismo chama outro. Ela vai acabar contando outra mentira para cobrir aquela que ela já contou. E assim vai. E assim o diabo vai trabalhando, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. E ele não descansa, é o que a palavra fala. Ele não descansa. Então, o pecado, ele destrói aquilo que Deus sonhou. Nós vamos estar tendo o culto da família aqui. O diabo está trabalhando incessantemente para destruir as famílias, porque família é projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. O homem, com o coração alinhado e ajustado à vontade de Deus, ele se posiciona no lugar que o Senhor quer que ele esteja, para ele cumprir um propósito. E assim a mulher também, ela se coloca sob essa submissão, essa missão junto com ele, com seu entendimento voltado, alinhado com o Espírito Santo, com a vontade de Deus, e os dois juntos criam um ambiente, um lugar seguro, para que os filhos possam crescer e ter uma referência de quem é Deus. Quando os filhos olham para o pai e para a mãe,
Eles podem ver o caráter de Deus na vida dos pais. Essa é a vontade do Senhor. Foi para isso que Ele instituiu a família. Mas quando o pecado ele entra, ele distorce. Hoje de manhã foi falado sobre integridade. Porque o pecado ele faz isso, ele rouba a integridade. Aquilo que era para ser inteiro é quebrado. A aliança é quebrada. Entra a traição, daí vem o divórcio, daí vem a falta de confiança. Daí os filhos crescem sem referência, daí os filhos não acreditam mais no casamento, porque os pais não tiveram um casamento bom. Eu sei, porque eu sou fruto disso. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 2 mesinhos de idade. Eu nunca tive meu pai e minha mãe junto. E eu tive uma adolescência que eu sofria muito de abandono. Por mais que eu fui criada com a minha avó, e eu sabia que a minha avó me amava, e me dava tudo, e fazia tudo por mim, eu me sentia abandonada. E eu tinha carências emocionais. E eu tinha tristeza profunda. E eu tinha medo, e eu tinha culpa, porque eu achava no fundo do meu coração que a culpa era minha. Porque o diabo ele faz isso. Quando ele destrói uma família, ele destrói um casamento, os filhos se sentem culpados. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é grandioso, é misericordioso, rico em perdoar. E ele, sabe, ele é especialista em novos começos. Ele é especialista em reconstruir aquilo que foi quebrado, arrancado. Mas as cicatrizes da vida ficam. E na minha adolescência, né, o Senhor me alcançou. Na minha adolescência eu descobri que eu tinha um pai que era perfeito. Que um pai que me amava, um pai que me abraçava todos os dias, um pai que deu seu filho único, que entregou o seu único filho para levar toda a culpa que eu sentia, todo o abandono, toda a rejeição. E foi assim que eu conhecia Jesus. Que através de Jesus eu descobri uma família, um pai perfeito. E a família do Senhor. E depois o Senhor alcançou o coração da minha mãe. E o Senhor está trabalhando no coração do meu pai. O Senhor restaurou as nossas vidas, nossa comunhão, nosso relacionamento. E é isso que Ele faz. Para falar de pureza, eu preciso falar para vocês o quanto o pecado destrói a nossa vida, o quanto o pecado destrói os sonhos de Deus, o quanto o pecado destrói o que Deus criou para ser bom, perfeito e agradável na nossa vida. Então, eu falei que para o Senhor, né, o nosso coração é aquele que decide, aquele que, né, que é da onde vêm as nossas intenções. Ter um coração puro não significa ser perfeito, mas ser sincero, íntegro, transparente diante de Deus. Não ter a intenção de pecar. A intenção de pecar revela contaminação. Jesus nunca disse que a gente não ia... como eu posso explicar? Jesus não disse que a gente ia ser perfeito, que a gente não ia pecar mais depois que entregasse a nossa vida a Ele. Porque Ele sabe que nós somos, ainda estamos num corpo, numa carne que é sujeita ao pecado. É por isso que Ele diz na sua palavra: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado que é fiel, que está ali do seu lado, pronto a te defender, a te perdoar, quando existe arrependimento. Mas quando existe intenção de pecar, queridos, eu penso nisso assim, dessa forma. Você não pode impedir, eu já falei isso aqui,
né, de um pensamento vir na sua cabeça. Você não pode impedir. É como você não tem como impedir de um pássaro pousar na sua cabeça. Vou contar uma coisa para vocês, gente. É vergonhoso, mas aconteceu comigo. Eu estava num aniversário uma vez, ao ar livre. E na hora do parabéns, um pássaro passou e pluf, na minha cabeça. Você já sabe o que, né? Parecia chantilly. Na hora do parabéns, gente. Eu tive que sair correndo para lavar meu cabelo na hora do parabéns. A gente não tem como impedir de um pensamento vir na nossa mente, de um pássaro pousar. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Você pode impedir que o diabo faça um ninho de pensamentos que são contra o caráter de Deus, que não tem a ver com o que Deus pensa a seu respeito, que não tem a ver com o que Ele te criou para ser, que não tem a ver com as sentenças que o diabo lança sobre a sua e a minha vida. Nós podemos impedir. E Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque lá em Efésios 6, 10, diz que Ele nos deu uma armadura. E Ele nos diz para nos revestir dessa armadura. Capacete da salvação. Sabe, para nós nos revestirmos com capacete, para que a nossa mente seja protegida. Para tomarmos o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçarmos os pés com a preparação do Evangelho. Então o Senhor, Ele já nos deu tudo que nós precisamos para vencer. Ele já nos deu. Já está tudo à nossa disposição. Ele já nos ensinou que nós estamos numa guerra. Ele já nos mostrou na sua palavra. Você está em guerra. Porque quem opera nesse mundo é o imperador do império das trevas, é o diabo. O mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo aí as notícias. Pais matando filhos, filhos matando os pais. Todo tipo de atrocidade, gente, como nunca se viu. Mas a palavra do Senhor, ela fala que seria assim nos últimos tempos. Isso só nos mostra que Jesus está voltando. A palavra do Senhor, ela tem se cumprido a cada dia, a cada instante. Não há mais tempo para perdermos tempo. Eu falei já do Salmo 51. No finalzinho, Davi falou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso nos mostra, sabe o quê? Que a pureza, ela não nasce do nosso esforço humano, mas de uma transformação operada por Deus. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo. Mas se nós não damos lugar ao Espírito Santo na nossa vida, como é que Ele vai fazer o seu trabalho? Se nós não abrirmos a porta, como foi falado aqui, Ele está à porta e bate, foi falado de manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. E eu cearei com Ele. Eu terei relacionamento, eu terei intimidade. Eu vou me revelar, eu vou me mostrar, você vai me conhecer. É isso que Jesus estava dizendo. Mas é para aqueles que abrem a porta do seu coração. E da mesma forma é o Espírito Santo. Nós temos que abrir do lado de dentro, porque Ele não arromba. Sabe quem arromba? É o diabo. João 10 fala que o salteador, ele não vem pela porta das ovelhas, mas ele fica lá esperando a oportunidade para entrar por outro lugar, para roubar, para matar, para destruir. Assim é o ladrão.
É dessa forma que ele age para nos fazer pecar. Mas Jesus não. O Espírito Santo não, ele não invade a sua vida. Ele não invade. Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz. Você está ouvindo a voz do Senhor? Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está te chamando pelo nome. Pelo seu nome, porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele te viu no ventre da sua mãe sendo formado. E você está aqui hoje porque Ele já criou, já fez um propósito para você desde a eternidade. O Senhor não faz nada por acaso. Tudo que Ele fez nesse mundo tem um propósito específico e poderoso, se for usado nas mãos dEle. Então não aceite a mentira do diabo, que você está nesse mundo por acaso, que você não tem valor, que a sua vida não serve de nada, que tudo está errado. Se está dando errado, é porque as suas mãos sua vida não está no lugar certo. Sabe qual é o lugar mais seguro da face da terra? É no centro da vontade de Deus. Se a sua vida estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver fazendo tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, se você estiver vivendo o que Deus sonhou para a sua vida, você vai estar no lugar mais seguro do mundo. E não importa o que aconteça com você, ainda que te matem. Porque a palavra do Senhor diz isso. Não vão roubar a sua alma, não vão roubar a sua eternidade. Muitos missionários estão perdendo as suas vidas, entregando, sabe por quê? Porque eles descobriram isso. Porque eles descobriram que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, para se viver. Porque aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que entregar por amor a Ele vai ganhar. E não só na eternidade, a palavra dele diz 100 vezes mais aqui na terra. 100 vezes mais aqui na terra, queridos. Aleluia. Estou só no começo, mas o Senhor sabe o que Ele quer fazer nessa noite. Aleluia. Queridos, eu já falei, não nasce de um esforço. Não é você se esforçando muito para você ser puro. É você deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Não se trata do quanto eu tenho do Espírito, se trata do quanto Ele tem de mim. Porque nós oramos e nós pedimos, Espírito Santo, eu quero te ter na minha vida. Mas Ele está perguntando, e você? Quanto você quer dar de você para mim? Será que nós queremos dar só aquele quartinho? Nós temos uma casa inteira, nós queremos dar só aquele lugarzinho ali, da despensa para Ele trabalhar. Uma vez eu tive um sonho. O Senhor me mostrou. E foi interessante, porque eu estava fazendo um seminário bíblico nessa época. E na sexta-feira eu ia ter aula. Eu ia ter uma aula que ia falar sobre espírito, alma e corpo. Na quinta-feira o Senhor me deu um sonho. Na quinta. E no sonho, eu sonhei com uma casa. E a casa, ela tinha um anexo. Com um portãozinho. No anexo dessa casa, vamos dizer assim, não era anexo, era edícula. Tinha uma edícula. Tinha uma edícula e tinha um portãozinho nessa edícula. E eu vi uma pessoa do lado de dentro do portão da edícula. Era uma pessoa que eu conhecia, essa pessoa tinha uma empresa de limpeza. Olha que interessante. É uma pessoa conhecida minha que tinha uma empresa de limpeza. E a pessoa estava lá.
E a outra casa tinha duas partes. Então, tinha uma lá, tinha uma outra casa aqui, que era uma casa de tijolo, assim, material. E grudada nela tinha uma, tipo assim, sabe quando você faz um puxadinho? Que não tem nem forro, só tem a telha. Tipo, as paredes estavam meio tortas, assim, bem... Vamos dizer assim, era uma casa bem frágil. Se desse um temporal, derrubava tudo. E eu estava na parte do meio dessa casa. E eu olhava para ela e tinha um monte de móveis velhos. Sabe aquela casa assim que já está há anos ali do mesmo jeito? Nada muda. Sabe aqueles móveis antigos, sabe, cheirando a mofo, poeira. Daí eu chegava naquela casa e eu olhava assim, meu Deus, não dá para morar desse jeito. E Deus falava para mim no sonho, tira para fora essas coisas velhas, tira para fora, tira para fora. E eu acordei, eu não entendi muito bem o sonho. Mas no outro dia eu tive a aula. E foi como se o Senhor tivesse feito um raio-x na minha vida. E na aula eu entendi que aquela edícula estava representando o meu espírito. E o Espírito Santo estava lá. Habilitado. Preparado para limpar, porque ele tinha uma empresa de limpeza. Ele era o expert nisso. Em transformar tudo e fazer tudo novo. Só que ele estava do lado de dentro do portão. E eu estava dentro da casa. E eu estava ali como se eu estivesse comandando aquilo. Mas eu não conseguia mudar aquela realidade. E eu entendi, o Senhor estava falando para mim, você tem que deixar o Espírito Santo sair de lá e vir, e tomar conta do resto todo. Eu entendi que aquela parte onde eu estava era minha alma estava daquela maneira. Sabe, com um monte de coisa velha que tinha que ser jogada fora. Precisava de transformação, precisava de limpeza, precisava de renovo. E o meu corpo era aquele puxadinho frágil, porque o que é o nosso corpo aqui na terra? Mas o Senhor, Ele quer sair, sabe? Porque Ele já habita dentro de nós. Só que muitas vezes nós fazemos isso com Ele, a gente joga Ele, deixa Ele lá no nosso espírito quietinho. E o Senhor fala assim na sua palavra, não apagueis o espírito. Sabe por que Ele está falando isso? Porque o Espírito Santo, Ele não vai invadir a casa inteira. Ele vai entrar, e Ele vai fazer a obra no espaço que você der. Se você abrir toda a sua vida para Ele, Ele vai entrar em cada área. E Ele vai jogar fora o que não presta. E Ele vai limpar tudo. E Ele vai transformar tudo. E Ele vai trazer tudo de novo que Ele tem. Porque Ele é um Deus de novidade. E Ele vai te transformar num novo ser. Só que Ele está lá, Ele já está lá dentro, Ele já está dentro de nós. O quanto nós estamos entregando para Ele. Pureza de coração é ter intenções corretas. É não viver de aparência. Não cultivar o pecado escondido. Buscar agradar a Deus acima de tudo. Sabe, queridos, nós... Aqui as pessoas olhando para nós, por fora, elas não conseguem enxergar quem realmente nós somos, as nossas motivações, as nossas intenções. E nós podemos até parecer que estamos fazendo, tudo certo. Podemos estar tentando, vivendo para agradar as pessoas. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso interior. Não adianta tentar enganar a Deus. É fácil dentro da igreja colocar uma máscara de religioso. Jesus repreendeu severamente os fariseus.
Por que os fariseus faziam? Ai de vós, escribas, está em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda imundícia. Jesus estava se referindo aos escribas e fariseus. E quem eram os escribas e os fariseus? Eram os religiosos daquela época. Eram aqueles que diziam que tinham a palavra de Deus. Eram aqueles que diziam que conheciam a Deus. Eram aqueles que se colocavam diante do povo e oravam nas praças para todo mundo ver. Quando eles jejuavam, eles rasgavam as vestes, eles jogavam areia na cabeça para todo mundo ver o que eles estavam fazendo. Mas Jesus sabia que por dentro eram como sepulcros. Não tem um ditado que diz: por fora bela viola e por dentro um pão bolorento? Era assim, era isso. Então não tem como fugir, não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Porque Ele vê o nosso interior. Você pode se esconder de pessoas, mas você não pode se esconder dos olhos do Senhor. Porque onde você for, Ele está vendo você. Ele sabe quem você é. Ele conhece as tuas tristezas, as tuas feridas, as tuas mágoas. Ele conhece as suas fraquezas. Então, muitos querem ver a Deus, mas poucos querem abrir mão daquilo que contamina o coração. E o que contamina o nosso coração? O orgulho. E o orgulho, gente, é algo tão perigoso, porque quem tem orgulho não consegue enxergar que tem orgulho. Mas eu ouvi uma vez uma coisa que eu acho que tem tudo a ver. Todos nós temos uma porção de orgulho. E é por isso que Deus precisa nos quebrar. É por isso que Ele precisa nos levar, sabe? De vez em quando Ele tem que nos levar lá para... Como é que chama o negócio? A roda do oleiro. Sabe? Quando Ele olha para a gente: ai, meu filho, você está achando que está podendo, né? Vem cá. Daí Ele nos leva com todo o amor, todo o carinho, Ele nos coloca lá naquela roda. Daí Ele começa a quebrar. E todos nós precisamos disso. Sabe o que é isso? É amor. É amor do Pai. Porque o Pai corrige o filho que Ele ama. E Ele não vai permitir. Ele não vai permitir. Se você tem o desejo de acertar, Ele não vai permitir. Se você tem um coração sincero com Ele, Ele não vai permitir que você continue por caminhos de morte. Ele vai te pegar. Ele vai te quebrar. Ele vai te amassar. Ele vai te colocar ali naquela roda. E você só vai sair dali quando você estiver pronto. Quando Ele puder te moldar. E quando Ele puder transformar você num vaso para a honra do nome dEle. Não para desonra. Porque o Senhor não te chamou para ser um vaso de desonra. Um vaso que carrega maldição por onde passa. O Senhor te chamou para ser um vaso de honra. Onde Ele vai depositar em você o que é mais precioso. A sua própria essência. Foi o que nós cantamos aqui. Que nós queremos, nos derramar. Que nós queremos ser para Ele. Puros. Aceitáveis. Uma oferta agradável, mas para isso, Ele precisa nos purificar. Para que Ele possa depositar a sua presença em nós. Porque Ele não vai depositar a sua presença num vaso sujo. Não vai. Ele não vai depositar a sua presença num vaso
que está contaminado pelo pecado. A inveja nos contamina. Nós não temos que nos comparar com ninguém, porque você é o único. Ele te criou e jogou a forma fora. Não existe outro igual você, meu irmão, minha irmã. Tudo bem que de vez em quando a gente está fora de forma, né? A gente precisa, né, entrar na forma. Mas a forma que o Senhor criou, ela foi perfeita. Ele colocou em nós o temperamento certo, os dons certos, os talentos certos, para você cumprir o seu chamado, para você fluir, para você dar certo, para você prosperar. Até as experiências que a gente vive na vida são para nos ensinar, porque a escola do Senhor é a escola da vida, é por onde Ele nos leva. Tudo que Ele permite. E até aquilo que Ele não gostaria, mas a gente insiste, Ele usa para nos moldar. Porque Ele é especialista, como eu falei, de transformar toda maldição em bênção. A amargura também contamina o nosso coração. Nós estamos falando aqui toda quarta-feira sobre perdão. A amargura, gente, ela começa pequenininha, mas a palavra do Senhor diz que ela cria raízes. E ela cria raízes tão profundas. E o nosso coração ele vai se endurecendo. Não sei se você já teve a experiência de tentar arrancar uma plantinha, pode ser até pequena, mas se as raízes dela estiver profunda, gente, já tentei. É horrível, às vezes uns matinhos pequenos. Você olha, não dá nada. Você vai puxar, não consegue. Porque está tão enraizado. Você arranca um monte de terra junto, tem que fazer um buraco, tem que pegar uma pá e cavar. E assim é a nossa vida. Se a gente não trata das nossas pequenas amarguras, elas se tornam raízes profundas. E o pior de tudo, que essas raízes, como diz lá, né, que o samaritano foi semear. Mas havia tanto espinho, tanta coisa, né, pedras, que a semente ela não conseguia frutificar. A semente da palavra quer frutificar no nosso coração, mas se ele estiver cheio de amargura, cheio de ódio, se a gente não perdoar, perdoar não é você fazer um favor para o outro, perdoar é fazer um favor para você mesmo. Quando você perdoa, o Bruno fala isso e realmente esse exemplo é muito bom. Quando eu perdoo, eu perdoo para libertar alguém e descubro que quem estava cativo era eu. Eu penso que estou libertando alguém, mas era eu que estava cativo. Amém? A impureza moral. Sabe qual é o maior problema do mundo hoje, queridos? É a decadência moral. O que é isso? É fruto do pecado. O pecado acaba com os valores e princípios do reino de Deus. Tudo aquilo que é para ser, sabe, valores que Deus quer que estejam implantados no nosso coração, no nosso caráter. Verdade, justiça. Todos os valores. Sabe? A moralidade, ela não se trata apenas de cumprir regras, não tem nada a ver com isso. Mas é um caráter fundamentado na verdade. Um caráter que não é deturpado. Aqui entra essa impureza moral, ela leva a impurezas de todos os tipos. Impureza sexual, a sensualidade. O que é a sensualidade? É você amar, ser amante dos prazeres. Isso é sensualidade.
Você ser amante dos prazeres. Quando você é amante dos prazeres que satisfazem a sua carne, você não pode ser cheio da presença de Deus, porque você está contaminado. E as pessoas que estão aí festejando, muitas vezes, né? A festa da carne, elas estão tentando suprir um vazio no seu interior, com bebidas, com prostituição, com adultérios. Elas estão tentando suprir com as drogas, os relacionamentos. E o diabo, né, prega que não, está tudo liberado, é carnaval, está tudo bem. Porque ele sabe que um abismo chama outro. Porque ele sabe que as correntes de quem pratica o pecado vão cada vez mais, sabe, acorrentando a mente, o coração, as emoções. E assim ele vai engodando a pessoa, porque ele tem só um objetivo: levar para o inferno essa alma junto com ele. Só para dizer, ó Deus, você não conseguiu. Só que o Senhor deu livre-arbítrio a cada ser humano. E Ele não vai obrigar ninguém. Ele não vai obrigar ninguém a estar com Ele. Ele deu o livre-arbítrio. Mas Ele espera que todos nós nos entreguemos a Ele, confiemos no seu amor. Então, todo tipo de impureza, né? Eu já falei que Jesus confrontou os fariseus por causa, né, da aparência. E a promessa de que os puros de coração verão a Deus. No texto, a promessa de ver a Deus não está falando apenas de vermos a Deus na eternidade. Porque quando a gente pensa nesse versículo, que os puros de coração verão a Deus, a gente logo pensa, um dia, quando estiver na eternidade, os puros de coração verão a Deus. Não é só isso. Os puros de coração verão a Deus agora. Verão a Deus aqui, mas como? Eles irão perceber a presença de Deus diariamente. Terão intimidade com Ele. Eles vão discernir a sua vontade. Eles vão experimentar a sua glória. E no sentido eterno também vão enxergar a Deus. Amém? A pureza abre os olhos espirituais. Um coração contaminado não consegue enxergar a ação de Deus. Um coração sujo, nesse sentido, é como óculos escuros e sujos que não permite a pessoa enxergar. Então, quando há pecado no nosso coração, quando há intenção de pecar, quando nós estamos praticando atos que nós sabemos que não agradam a Deus, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Daí o diabo vem, sopra no nosso ouvido, fala qualquer coisa e a gente acredita. E muitas vezes, e muitas pessoas ainda acham que é Deus falando. Não, mas Deus me mandou fazer tal coisa. Mas Deus falou isso ou aquilo. Será? Porque são assim que os falsos profetas enganam. Sabe por que muitos caem nas armadilhas de falsos profetas? Porque os seus corações não estão puros. Porque a pureza nos protege. Quando nós temos um coração puro, nós conseguimos discernir quando a voz é do diabo e não de Deus. Porque você vai ouvir claramente ele falando para você, não vai por aí. Isso não é para você. Isso não é para você. Você não vai nem entender por quê. Mas ele vai te falar, não vai por aí. Não é para você. O que eu tenho para você é outra coisa. Mas somente quem tem coração puro consegue discernir a voz do Espírito de Deus. Como desenvolver um coração puro? Vamos para o final agora. Arrependimento constante. Reconhecer os pecados. Em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós nos arrependemos diante do Senhor, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Sabe qual é o primeiro elemento, a primeira coisa que tinha no tabernáculo? Porque o tabernáculo, ele representa a nossa vida de adoração a Deus. É aquele tabernáculo que foi construído lá no deserto. O primeiro elemento que tinha era uma pia. Era uma pia, e quando eles olhavam, eles viam a água cristalina. Eles podiam se ver ali. E representa a purificação pela palavra. Né? A leitura da palavra, ela nos purifica. Foi o que eu falei aqui. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando nós, meditamos todos os dias na palavra, quando nós fazemos a nossa leitura, quando nós estudamos a palavra de Deus, os nossos olhos são abertos, toda a sujeira que está ali, o tampão começa a cair, porque o Espírito Santo, ele traz revelação da palavra, ele traz a luz. Eu conheci uma senhora, há muitos anos atrás, quando eu estava em missões, e o testemunho dela foi muito tremendo. Ela era uma pessoa que ela tinha um coração, sincero com Deus. Ela queria servir a Deus com sinceridade. E ela era católica. E ela estava sempre lá na igreja, servindo, buscando. Ela tinha um coração sincero com Deus. Mas na igreja que ela frequentava, adoravam ídolos. E uma pessoa começou a fazer uma leitura da palavra todos os dias no trabalho dela. E ela quis participar, porque ela tinha muita sede de conhecer a palavra de Deus. E ela percebeu que quando ela estava lá, ela não tinha muito relacionamento com a palavra. E ela tinha essa vontade de conhecer a palavra de Deus. E daí começaram a fazer uma leitura bíblica. Ninguém falava nada. Não tinha comentário nenhum. Qualquer pessoa que quisesse participar, de qualquer denominação, qualquer igreja, podia participar. E ela começou, ela conta, foi o testemunho dela, ela começou a participar, e era só leitura bíblica. Todo dia alguém lia um capítulo da Bíblia. Todo dia. E ela começou a ouvir a palavra, e os olhos dela foram abertos. E daí ela começou a ver na Bíblia o Senhor condenando a adoração a ídolos. Ela começou a ver que lá em Deuteronômio, no capítulo 20, o Senhor fala que só a teu Deus adorarás. E só diante dele nós temos que nos prostrar. E os olhos dela foram abertos e ela entendeu que era somente a Deus a adoração. Ela entendeu que não tinha intermediários. Maria não poderia interceder por ela. Outros apóstolos não poderiam interceder diante de Deus. E ela descobriu que somente em Jesus havia salvação. E ali seus olhos foram abertos, somente pela leitura da palavra. Qualquer dúvida que nós temos a respeito de Deus e da sua palavra, o Espírito Santo, ele está aqui para iluminar. Ele está aqui para abrir os nossos olhos espirituais e nós enxergarmos não só a revelação da verdade, vamos dizer assim, das doutrinas espirituais que vão nos levar à salvação, não só isso, mas também revelação de tudo que Ele tem especificamente para a nossa vida. Acerca de quem nós somos para Ele, acerca do chamado que Ele tem para nós especificamente, dos propósitos que Ele tem, como eu falei aqui, que Ele criou cada pessoa com propósito. Se você estudar a palavra, Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai te mostrar cada detalhe da sua vida.
Ele não vai te deixar cair em armadilhas. Ele não vai te deixar ser enganado. Ele vai te guiar por toda a verdade. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que é verdade e o que não é verdade. Vida de oração. A vida de oração, intimidade, gera transformação. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que ele está falando aqui? Que a nossa intimidade. Quando nós entramos no nosso quarto com Deus, esse quarto pode ser onde você quiser, mas é um lugar que você separa para estar com Ele. Pode ser até lavando a louça, mas você está ali em intimidade, você está orando, você está falando com Ele. Pode ser tomando banho, você está lá tomando seu banho, você está adorando, você está falando com Ele, você está orando. Intimidade. Vigilância nos pensamentos. O que nós alimentamos cresce. Não é assim com tudo? Se a gente alimenta bem uma planta, ela cresce. Se a gente alimenta bem um animal, ele cresce. Se a gente alimenta um bebezinho, ele cresce. É a lei da vida. O que você alimentar na sua mente vai crescer. O que você alimentar nas suas emoções vai crescer. Então, queridos, por isso que na palavra do Senhor fala em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E não adianta querer usar esse versículo como desculpa para pecar, né? Tem muita gente que usa esse versículo para dizer, mas eu pequei porque minha carne é fraca. Se você pecou, porque você está alimentando a coisa errada. Não é? Você está alimentando a carne, por isso que você cai em pecado. Porque, na verdade, a gente tem que alimentar o nosso espírito, para ele estar forte. Amém? A pureza não é um evento, é um processo diário. E para nós terminarmos, fique de pé. A maior recompensa da pureza não é status, não é reconhecimento, não é bênção material, mas é a presença de Deus dentro de nós. Quem tem um coração puro e limpo, não apenas fala com Deus, mas vive com Ele e o vê. Amém? Você quer ver o Senhor? Porque Ele te vê. Então fique de pé aí no seu lugar, já estão de pé, amém? Feche os seus olhos. E se você quer ver o Senhor nessa noite, tem um momento agora, tem um minutinho agora, e fala isso para Ele. Aquilo que o Espírito Santo, enquanto o louvor estiver ministrando, aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, que não está agradando o coração do Pai, aquilo que você reconhece como intenção no seu coração de pecar, que você sabe que Deus não quer aquilo, mas você tem praticado, peça ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, fala, Senhor, eu não quero mais praticar isso. Eu não quero mais praticar isso, porque eu quero ter um coração puro. Eu quero ter comunhão e intimidade contigo, Senhor. Eu quero discernir a tua voz. Fale isso para o Senhor nessa noite. Enquanto o louvor está ministrando.
lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento, Tenha liberdade, querido. vou viver só por mim mesmo. Se você quiser dobrar os seus joelhos onde você estiver. Se você quiser não vir aqui ver na que és frente. meu sustento, leve-me ao primeiro amor. Seja livre Eu diante abro dessa o meu oração. coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Ore ao Senhor. Ele vê o teu coração. Ele vê a sinceridade do teu coração. Meus olhos, Ele vê o desejo que você tem de acertar. nada mais me satisfaz. Ele vê como você tem lutado muitas vezes com alguma fraqueza. Mas Ele te diz hoje: meu filho, eu te tomo pela minha mão. Tem bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Você é mais que vencedor. Eu te tomo pela minha mão. Eu venci. Eu venci. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, diga pro Senhor, nada mais me satisfaz. Aleluia! Toda vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diga mais uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. O Senhor quer te encher nessa noite. O Senhor quer te encher. O Senhor quer te encher da sua alegria. O Senhor quer te encher do seu espírito. O Senhor quer te encher. Ele quer te encher de graça.
Ele quer te encher de amor, Ele quer te encher de bondade, Ele quer te encher de esperança, Ele quer te encher de coragem, Ele quer te encher, mas para isso você precisa tirar para fora tudo que está impedindo. Deixa Ele arrancar para fora, deixa Ele arrancar todos os móveis velhos, deixa Ele tirar tudo que está te enchendo de coisa ruim, deixa Ele tirar, Ele quer te encher da presença dEle mesmo. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Aleluia. 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 Vamos orar agora para terminar esse momento. Mas a obra do Senhor não termina, porque Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na tua vida. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que nos limpa, que nos purifica, que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Purifica-nos, Senhor, e seremos limpos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, continua nos mostrando durante essa semana, todos os dias, o que está, Senhor, nos contaminando, o que está nos roubando da Tua presença, o que está nos roubando e nos enchendo daquilo que não Te agrada. Ó Senhor, purifica-nos e vem nos encher, Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Queremos transportar da Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, estar satisfeitos na Tua presença, Senhor. Porque o Senhor de fato tem tudo que nós precisamos. De fato o Senhor tem tudo que nós precisamos, Senhor. E só o Senhor, Pai, pode nos satisfazer plenamente. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor com palmas. Exalte ao Senhor. Aleluia. Adore, 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 adore. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos estar. A gente nem consegue terminar esse culto, aleluia. Porque de fato o nosso desejo é continuar sempre, estar sempre na presença do Senhor. E vamos continuar na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Você tem uma semana cheia da bondade, da graça, da misericórdia se renovando sobre a sua vida. E você saia daqui cheio da presença dEle. E aonde você for, você transborde em nome de Jesus.